Fala minha família, tudo tranquilo galera? Como vocês estão? Hoje eu venho aqui solucionar duas questões que podem cair na sua prova da EA. É bem provável, certo? Então vamos fazer duas questões de que, Isaac? De ondas, porque você já assistiu minha aula teórica, agora você vai assistir com tranquilidade, com todo amor, essas duas questões, a resolução, né? Vamos lá para a resolução dessas questões. Vou ler antes. Para tu não ficar perdidão, a ver navios, ficar sagaz, ficar tranquilo. Meus lindos, vamos lá, let's go. Questão 1. Olha só o que ele nos fala na questão número 1, cara. Ó. Isaac, ele fala que um som se propaga numa frequência de 850 Hz e esse som se propaga também, ou seja, na verdade a sua velocidade é de 340 metros por segundo para aí. Não esqueça de levantar a hashtag até o último assunto, pelo amor de Deus. Nesse caso, o comprimento de onda desse som é fácil. Suponha que existe uma fonte aqui, ó. Existe uma fonte emitindo esse som. Eu quero saber o comprimento de onda o comprimento de onda desse som emitido pela fonte. Eu posso considerar o comprimento de onda como um ciclo, não é? Isaac, um ciclo isso. O comprimento de onda pode ser essa distância aqui, ó, entre esses dois pontos que eu fiz. Lembra que eu falei isso na aula? Lembra? Então aqui, ó, tranquilamente você já vai encontrar o comprimento de onda. Nós chamamos de lambda. Só que você sabe da equação fundamental de uma onda que, ó, V igual a lambda vezes a frequência. Vou só apagar aqui para não ficar muito feio, ficar bonitão. V é igual a lambda vezes a frequência, e de lambda é o comprimento de onda e frequência é a frequência que ele nos forneceu, né? É a quantidade de ciclos que ele executa em um dado intervalo de tempo. Maneiro? Então a frequência é de 850 Hz e a velocidade do som é de 340 metros por segundo. O que a gente vai fazer? Justamente colocar os valores fornecidos, ó. 340 é igual ao comprimento de onda que eu quero vezes a frequência que é de 850. Vou tirar um zerinho daqui, ó. Um zerinho daqui, um zerinho daqui. Eu sei que 34 é 17 vezes 2 e 85 é 17 vezes 5, não é? 17 vezes 5 é metade vezes 10. Metade de 17, 8,5 vezes 10, 85. Logo, eu divido aqui por 17, aqui vai dar 2. E aqui vai dar quanto? 5. Certo? Então, o comprimento de onda é nada mais, nada menos que 5 sobre 2, que nós chamamos de quanto? Ou melhor, desculpa, aqui é 5 lambda. Vamos fazer o conta certinha, né? Pra gente não se perder. Então, ó, 5 lambda igual a 2. Portanto, o comprimento de onda é igual a 2 sobre 5, que é igual a 0,4 metros. Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos vale 0,4 metros. Tranquilo, família? De boa? Essa questão é tranquilaça. A questão 2 não é difícil. É só você olhar o gráfico e conseguir perceber com tranquilidade o que ocorre. Eu tenho uma onda que se propaga dessa maneira aqui. Acho que ficou maneiro. Eu acho, né? Pronto, melhorou. Então, o que eu quero dizer, cara? Ele nos dá a distância entre... A distância, né? A altura, ó, entre uma crista e um vale. Ele fala que essa distância é de 2,4 metros. Aqui, ó. Só que a amplitude é basicamente esse pedacinho aqui, ó.
Isso é uma amplitude e isso é uma amplitude, não é? A amplitude é basicamente o tamanho dessa concavidade aqui, ó. A distância entre esse ponto médio dessa concavidadezinha até lá o vértice dessa concavidade, não é? Ou seja, é a amplitude dessa onda. Amplitude, amplitude. Então eu sei que amplitude mais amplitude é igual a 2,4. Então a gente já achou um item. Então eu sei que 2 vezes a amplitude é igual a 2,4. Portanto, a amplitude é igual a 1,2 centímetros. Pronto. Já achamos um item. Maneiro. Só que ele nos fala que, ó, essa distância aqui, ó, daqui para cá eu tenho 1, daqui para cá eu tenho 2. O comprimento de onda é a distância. O comprimento de onda, né? A gente conta um comprimento de onda quando um ciclo se completa. Então, um ciclo se completa quando eu tenho uma concavidade para cima e outra concavidade para baixo. Então, um ciclo se completa em 2 centímetros. Então, a gente já sabe que o comprimento de onda é igual a 2 centímetros. Isaac, como a gente acha a frequência? Fácil. Ele nos forneceu a velocidade da onda, não forneceu? A gente acabou de encontrar o comprimento, frequência sai com tranquilidade, porque eu sei que V é igual a lambda vezes a frequência. Novamente, aqui, ó, velocidade 200 metros por segundo, né? Comprimento de onda 2 centímetros, que é a mesma coisa que 2 sobre 100, 2 centímetros, certo? 2 sobre 100 vezes a frequência. Vou tirar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então aqui, ó, a frequência é 100 vezes 100. Que você chama de quê? 100 vezes 100. Ó, 100 vezes 100. Que você chama de 10.000, não é? Então a frequência eu posso colocar 10 kHz. O que é kHz? Ah, que esse prefixo quilo, amigo, indica 10 ao cubo, quilograma, 1000 gramas. Então, kHz é o quê? 10.000, ou seja, 1000 vezes a frequência. Ah, Isaac, não entendi muito bem, meu amigo. 10 kHz, eu já tenho o número 10. Esse quilo indica 10 ao cubo. Então, eu tenho 10 vezes 10 ao cubo, que é o 10 à quarta, que é o resultado de 100 vezes 100. Tranquilo, meus lindos? Foi? Conseguiram entender a resolução dessas duas questões? Então, provavelmente, vai cair uma questão muito parecida com essa, né? Então, você não pode perder uma questão desse tipo. Mas, para você ficar muito antenado, muito ligado, você tem que assistir a aula teórica que eu dei de ondas esta semana mesmo. Inclusive, subiu ontem no YouTube a minha aula de ondas. Então você assiste para você entender não somente como solucionar essas duas questões, mas outros tipos de questões. Valeu? Show! Um forte abraço, tamo junto. Até the last, o último assunto. Valeu, família. É nóis!